realmente um prazer estar entre amigos, fazendo aquilo que a gente mais precisa na vida, nesse momento. E o que a gente mais precisa nesse momento, que todo ser humano quer, que todos nós desejamos, se resume em palavras que no fundo são idênticas: saúde, felicidade, realização. Alguém pode pensar, a saúde não é tão ampla assim. Mas o conceito verdadeiro de saúde, o conceito profundo de saúde, fala em completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então isso é felicidade, isso é realização. Isso é para isso que nós estamos aqui, é isso que o ser humano busca em todas as latitudes, em todos os tempos, em todas as suas identidades. Então nós precisamos analisar o que impede a nossa felicidade, qual a raiz dos problemas humanos. Nós viemos aqui para, seguindo o mandato, o chamamento, o convite de Jesus, sermos aliviados. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas é claro que alívio não é a solução dos problemas e a gente precisa ir na origem. E os espíritos disseram para Allan Kardec que todos os problemas humanos têm uma única origem. Como diz o Capial no interior, fala que bicho que tem uma cabeça só é mais fácil de matar. Ué, se todos os problemas humanos têm uma única origem, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer a origem disso. E a origem disso está dentro de nós. Seguindo toda a linha dos sábios de todos os tempos, Hermes Trismegisto, Sócrates, Lao Tse, a elevação espiritual vai se dar em cima do autoconhecimento. E a origem de todos os problemas humanos, segundo os espíritos revelaram para Kardec, está no orgulho e no egoísmo. Então essa é uma linha fabulosa para todos nós nos estudarmos, o orgulho e o egoísmo, ou pelo menos estudarmos os outros, porque o espírita já passou dessa fase, né? Nós não temos nada de orgulho, nada de vaidade, nada de egoísmo, não é assim? Estamos quase que flutuando aqui nas cadeiras. Fundamental a gente rir da gente mesmo para poder relaxar um pouquinho. Qual a origem do orgulho e do egoísmo? De onde ele se forma? Como investigar e nos curar da fonte de todos os problemas? Os espíritos falam que nós estamos indo do planeta de expiação e provas, cuja base é a dor, para um mundo de regeneração, cuja base é o amor. Isso quer dizer que na Terra regenerada não haverá mais doença. As grandes infelicidades vão estar superadas. Então, a origem dos problemas vai ter sido em grande parte trabalhada e curada. Então nós precisamos investigar essa linha, essa raiz. Nós vamos ser aliviados por Jesus. Nós vamos ser aliviados hoje com os trabalhadores do Mestre. Nós vamos ser aliviados nos nossos nas nossas psicoterapias, com os nossos médicos, que também não resolvem a origem dos problemas. Nem o psicólogo resolve o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Quem é o médico que vai enfrentar isso? Se não, nós mesmos. Sem a gente, ninguém. Nem Jesus. Quando ele curava, ele sempre repetia: a tua fé te salvou. Os orientadores espirituais falaram que a nossa origem existencial vai para muito além dessa discussão de alguns cristãos com alguns cientistas. Não sei se vocês acompanham isso, mas alguns cristãos e os cientistas discutem se o homem veio do macaco ou não. É o criacionismo discutindo contra o evolucionismo. Os espíritos falaram que ambos estão errados, que a nossa trajetória não vem do macaco só.
vem de todos os animais, vem de todas as plantas, e antes deles vem de todas as coisas, porque a nossa trajetória evolucionista, ela vem do átomo ao arcanjo. Nós já fomos, todos aqui já fomos átomos, e todos os átomos serão seres humanos, e todos os seres humanos serão arcanjos. Esse é o nosso destino. A gente não pode evitar o nosso destino, a gente pode atrasar, e a gente tem conseguido, viu? Nós temos sido bem legais para atrasar a nossa trajetória, mas não infinitamente. Deus possui a eternidade, e na eternidade todos nós seremos anjos. A gente brinca que é uma trajetória assim, tipo, a gente quer ir para Santos, né? E alguns escolhem ir via Curitiba, Porto Alegre, Montevidéu, Terra do Fogo, Antártida, dá um pulinho para a África, sobe a África toda, vai até a Europa, vai ali pelo Estreito de Bering, desce pelo Canadá, aí vem pelo Canadá, Estados Unidos, México, América Central, entra no Brasil, o litoral todo do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, Rio de Janeiro, e chega em Santos. A trajetória é nossa, o destino é de Deus. A herança principal que a gente recebe dos animais, nós sabemos qual é. A característica comportamental, a força comportamental que rege os animais é o instinto. É um instinto. E esse instinto está dentro da gente? Claro que sim. E qual é o sentimento que caracteriza o instinto nos animais e na gente? O medo. O medo parece uma coisa negativa, mas sem ele, ninguém vive. Um louco que não tiver medo nenhum de nada, porque só louco para não ter medo de nada, ele não consegue atravessar a rua. Desde pequenininho, as mães, principalmente quando vai chegando a época da escola, já vão ensinando os filhos a atravessar a rua. Alguns cachorros não precisam, já repararam? Tem uns cachorro de rua que chega na beirinha da calçada, olha para a direita, olha para a esquerda e atravessa. Mas não é porque o cachorro é mais inteligente que o homem, é que os cachorros que eram pouco inteligentes morreram. Não sobrou. Quem sobrou foi cachorro inteligente. Nós precisamos lidar com o medo. Sem medo não é possível viver. E esse primeiro medo é um primeiro tipo de medo fundamental que mexe com os animais também, que vem dos animais, que é o medo da morte, é claro. O que faz o cachorro olhar para um lado e olhar para o outro? É o medo da morte. Medo da morte existe na humanidade? É uma das grandes fronteiras mentais. O mito da morte. O mito da morte é muito forte na nossa vida. Tanto é que quando chega o dia dos mortos, a gente chama de dia de finados. Finado quer dizer o quê? Aquele que teve fim. Finado quer dizer, a nossa concepção, a nossa cultura do morto é aquele que, puf, acabou. Vocês entendem? A palavra sobrevive, a gente praticamente não usa finado para nada, só para morto. E o morto é finado? Mas a gente continua usando. O dia daqueles que acabaram, puf, nem bola de gás acaba, porque quando estoura ainda fica aquela borrachinha no chão. Sabemos nós no dia seguinte dos aniversários, tem que limpar toda a casa aqui. Então, como enfrentar isso? Se o nosso coração diz que a nossa avó, nossa tia, nossos parentes, nossos amores que morreram, eles acabaram? O que o nosso coração diz? Não, a gente sabe que não. Mas a gente duvida, é ou não é? Eu acredito em vida eterna, mas assim, meia boca. 13%, 14%.
Nós estamos na idade da razão, nós valorizamos muito a razão, o cérebro perante o coração. E aí Deus nos deu a fé raciocinada, o espiritismo. Porque há muito tempo o homem já dizia: eu não acredito em vida eterna, eu não acredito em vida depois da morte. Ninguém que morreu voltou para dizer como era. Ignorante. A mediunidade existe desde que o homem é homem, mas é claro que ela foi organizada em bases racionais pelos próprios espíritos, com a codificação de Allan Kardec. Desde Allan Kardec existe uma base de entendimento do que seja a mediunidade, do que seja a vida após a morte, e inúmeros. Só por Chico Xavier, várias centenas de espíritos vieram contar como é que é do lado de lá. Tem cidade, tem hospital, tem dinheiro, tem trabalho, tem estudo. Então, esse medo da morte já vem sendo trabalhado para a gente em profundidade. E é ótimo que ele venha sendo trabalhado dessa maneira. Porque por medo da morte que a gente foi constituindo barreiras, que a gente foi constituindo proteções materiais e proteções espirituais mentais. As proteções materiais a gente sabe, hoje em dia a gente vive em penitenciárias, né? Todos nós. Muros altos, muitas grades, câmeras por todo lado. É isso que irmana nossas casas com as penitenciárias. Todas elas têm isso, tudo que eu falei. E medo. Muito medo. Afiado em cada uma dessas coisas, medo. Cada notícia que tem, medo. E os apóstolos do medo, como o filósofo José Luiz da Terra, né? Agora ele está em outra linha de shows, mas ele já propagou muito medo. E sempre tem um substituto para propagar medo e continuar a passar medo na gente. Por quê? Porque a tese do caos é o oposto de Deus. A tese do caos fala para a gente aquele sentimento que você fica depois de qualquer noticiário, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Você não pensa assim? Não sente isso? Aí daquele que tem que comprar pão depois do noticiário. Vai se arrastando pela parede. Porque qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Isso é o oposto de Deus. Que há muito tempo diz pra gente que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E a gente diz que acredita nos dois. Mas acreditando no mal e em Deus, nós somos um carro atolado com 4 componentes que resolvem sair para empurrar. O carro atolou, vamos sair para empurrar. 2 vão para frente e empurram para trás, 2 vão para trás e empurram para frente. Ele desatola? Por isso é que a nossa vida não tem desatolado, porque a gente crê meia boca. Sabe assim, mais ou menos. Você acredita em Deus? Eu acredito. Mas acredita no mal também? Acredito. Claro. Ah, mas o Deus que você acredita é todo poderoso, bom e perfeitamente justo? É. Mas tem o mal também? Tem. Não é assim que a gente acredita em Deus? Só a verdade. Alguém aqui acredita que o mal não existe? Está vendo? A gente veio aqui porque acredita que Deus existe, mas acredita também no mal. E é assim que a gente fica assim, sim e não. Eu dou um passo para frente, mas dou outro para trás. E fica uma coisa de auto-boicote. Nós auto-boicotamos, nós podamos a nossa felicidade. Como o Beto Guedes disse, nós temos um medo de amar. E o medo de amar é o medo de ser. Nós não andamos para frente porque nós nos boicotamos. Nós cremos e descremos ao mesmo tempo. Sabe como é que é? Enquanto isso acontecer, eu não sei por que minha vida não anda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O profeta fez essa pergunta, mas não respondeu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Então por que a nossa vida não anda? É a Dilma? É o Temer? É a sogra? É o vizinho? Quem é?
A gente adora criar um inimigo. Não é. O inimigo está no espelho. O nosso inimigo está no espelho. Porque quem boicota, quem poda, quem duvida, quem põe a gente para trás, somos nós mesmos. E não é pelo medo da morte, que é instintivo, que é herança animal. E que esse a gente vem trabalhando e trabalha pela coragem. Aprende a descobrir e vive nesse binômio medo-coragem. O medo da morte. Mas nós temos um medo mais complexo que o medo da morte. Nós temos medo da vida. Que é aquilo que Beto Guedes disse. Nós temos medo de ser. Muitas vezes a gente chega na beira da felicidade, na beira da realização e fala, não vai dar certo. Você não é capaz. Você não merece. Vocês nunca tiveram essa vozinha falando dentro de vocês? A gente chega perto do que a gente tanto queria e alguma coisa dentro de nós fala, tu não merece, tu não é capaz. Não vai dar certo. Já ouviram essas palavras dentro de você? Não vai dar certo. E para isso, duas histórias vieram para a gente hoje, dos primeiros 2 capítulos desse livro, Símplice e a Saúde segundo Jesus, que estuda a doença nas suas origens, portanto, no orgulho e no egoísmo. Conta as primeiras passagens, lá no iniciozinho do Evangelho, fala que João Batista, para ele poder nascer, Deus fecundou Isabel. A mãe de João Batista chamava-se Isabel e já era idosa. Nunca tinha conseguido conceber. E quando veio um anjo e falou para Zacarias, marido de Isabel e portanto pai de João Batista, que ela estava grávida, ele falou, minha mulher é grávida. Não pode ser, ela já é muito velha. Mas já deve ter tentado a vida toda, não pode ser. Aí, porque ele duvidou, o anjo deu para ele uma mudez que só se curou já quando tinha nascido a criança, porque ele duvidou. E quando ele foi falar com Zacarias, ele falou, não temas, as suas orações foram atendidas. Era o que ele mais queria. Por isso, por esse filho, ele orou a vida toda. Quando veio a notícia que ele tinha um filho, o que ele fez? Duvidou. Será que é só Zacarias? Teve uma situação extremamente parecida. Uma adolescente, estima-se em 15, 14, alguns falam em 12 anos de idade. Estava com um casamento marcado. Nunca tinha se relacionado com homem e estava com um casamento marcado. Aí veio um anjo também. Falou para ela que ela estava grávida. Ela falou assim, eu grávida? Como é que pode ser? Se eu nem conheço o homem, se eu nem conheci o homem ainda. No sentido bíblico, gente, conhecer, certo? É o ato sexual mesmo. Então ela falou, eu não conheço o homem, eu não conheci o homem ainda. Eu sou virgem. Como é que eu posso estar grávida? Ele explicou que através dela viria o Messias Salvador dos homens. E diante dessa explicação, ela se aquietou. Ela aceitou o fato da vida. Ela não se boicotou. São 2 padrões que são fortes para a gente. Um levou ao sofrimento, que foi representado pela mudez de Zacarias. E outro foi de Maria, que numa situação terrível, porque se a mulher ainda hoje sofre opressões naquele tempo, meu Deus do céu. Se a mulher naquele tempo sofria opressões, imagina uma adolescente que ficou grávida antes do casamento. E que o marido sabia que não era dele. Qual era a situação da Maria? Bacana? Quando ela dissesse para a família que estava grávida, quando ela dissesse para o noivo que estava grávida, o que ia acontecer? Ia ser repudiada, ser colocada fora do conceito das mulheres de bem, expulsa da família, expulsa da comunidade. Tudo bem para ela? 12 anos de idade? 15, 14.
ela disse, depois de receber a notícia do anjo, que faça-se na serva a vontade do Senhor. Ali já mostrou a estatura espiritual daquela mulher. Diante disso, a gente percebe o quê? Que há um medo físico, e que esse medo físico a gente contrapõe à coragem e fica nesse binômio medo-coragem a vida toda, lutando com isso, até que entre no cérebro da gente, entre no coração da gente o conceito, a verdade da vida eterna. Porque não basta dizer que acredita em Deus, você precisa viver como quem acredita em Deus. Esse é o desafio do medo físico, do medo da morte. Mas e o medo da vida? Será que o medo da vida se conquista também com a coragem? Claro que não. O medo de ser e viver, a gente conquista com a confiança. Nós somos chamados por todos os profetas e por Jesus Cristo a desenvolvermos a confiança. A música fabulosa, que é identificada com os protestantes, fala que quando os problemas dessa vida lhe vierem lhe afogar, os problemas de toda a origem, o que a gente deve fazer? Segurar na mão de Deus e vai. Então todos nós devemos fazer aquelas demonstrações de fé que a humanidade tem criado até agora. Porque fé, o que é fé? Fé é andar em cima de brasa. Fé é subir o Monte Serrat de joelho. Fé é acender uma vela do teu tamanho. Se você for muito alto, não interessa, você tem que acender. Isso é ter fé. É isso que a gente deve fazer? Nós estamos convidados à fé raciocinada. Deus rege a sua ação na humanidade, na terra e em nossas vidas por leis. Quando você alcançar essa vontade de estudar nos nossos grupos de estudo o livro dos Espíritos, você vai ver diversas leis que regem a ação de Deus. A lei da sintonia, a lei do trabalho, até a lei da destruição é lei de Deus. Porque para você construir, você precisa destruir, tirar aquilo que foi no lugar. E a lei máxima do universo é a lei do amor, sagrada e única. Entender as leis de Deus, compreender a ação de Deus no universo, na história e na tua vida, é a base para o quê? A fé. Mas a fé fervorosa, a fé que as pessoas gritam, a fé que entrega a sua casa e o seu carro para o pastor, a fé raciocinada. Disse Kardec que a fé que não enfrenta a razão de frente precisa ainda muito ser aperfeiçoada. É essa fé que você é convidado dentro do Espiritismo, a fé de entender a ação de Deus. Nós temos esse convite nessa noite para entender a ação de Deus e entender quem é Deus a partir de onde. Qual o melhor território para a gente entender Deus? O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. Aquele que procura onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus, também vai achar no espelho, mas não nessa máscara de você que você pensa ser você. O Espiritismo fala que você não é você. Sabia disso? Se você tiver que se definir, você vai falar que você é homem, mulher, branco, negro, descendente de italiano, de japonês, de alemão. Você não é nada disso. E os homens não precisam ficar chateados aqui, porque eu estou a falar para vocês que vocês não são homens. Não precisa pegar na boca. Nós não somos homens, não somos mulheres, não somos espíritas, não somos brancos, não somos brasileiros, o que para alguns será um alívio. Um monte de gente querendo deixar de ser, né? Nós apenas estamos. Se eu falar para essa senhora, você é rosa, ela vai falar, como assim, Maurício, eu sou rosa? Você está me confundindo.
essa é só a minha roupa. Se você falar com uma pessoa espiritualizada, você é homem, mulher, negro, alto, branco, ele vai falar, não, eu não sou nada disso, eu apenas estou. Isso é você se colocar na perspectiva da eternidade. E colocado na perspectiva da eternidade, as dores, os problemas, as aparentes ameaças da vida ganham outra cor. Só na perspectiva da eternidade você vai entender que tudo que causava medo, tudo que te ameaçava, tudo que te levava para o mal, na verdade é um convite à cura, um convite ao aprendizado. Cada dor tua é Deus falando contigo. Cada dor que você passa é um remédio. Como muda tudo sem mudar nada? É esse o convite que o Espiritismo faz. Mudar tudo sem mudar nada. Se você compreendesse isso, se nós compreendêssemos isso e totalmente agora, semana que vem ia ter os problemas do mesmo jeito. Tudo igual. A sogra, os políticos, a corrupção, os problemas todos, tudo igual. O teu síndico, tudo igual. Mas você ia olhar os problemas diferente, com outros olhos, e a tua questão ia deixar de ser, Pai, afasta de mim os problemas, para Pai, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Você para de brigar com a vida e coloca a vida a teu favor. Quem já tentou nadar no mar contra a corrente sabe do que eu estou falando. Eu de vez em quando começava a nadar, aí eu olhava um prédio para ver se eu estava avançando, não estava. Nadava, não avançava. O que acontece? Aí eu chegava à conclusão, eu estou nadando contra a corrente. Quando você percebe que a tua vida não anda, presta atenção. A nossa referência não é um prédio para a vida, a nossa referência é Jesus Cristo. Se a tua referência diz que você não está andando, você não está se aproximando de Jesus Cristo, é porque você está contra a corrente. E aí, se você dá meia volta e começa a nadar a favor da corrente, meu amigo, o teu nado flui, a tua vida anda. Você olha para qualquer referência e você começa a perceber que as coisas estão fluindo. Por quê? Porque você finalmente deixou de brigar com a vida. Você finalmente colocou a vida a teu favor. Você finalmente parou de acreditar no mal e conseguiu perceber o bem que está por trás de todas as adversidades. A vida fica muito mais fácil, muito mais sadia, muito mais apreendível. Esse é o convite que Jesus Cristo nos faz há 2000 anos e que o Consolador prometido, o Espiritismo, vem renovar para as pessoas. Não é o dízimo, não são os sacramentos, não é o passe, não é comprar a rifa do semente de luz, nem a noite da pizza, apesar de continuar comprando, tem o imposto, tem o copinho, tem um monte de coisa. O que salva a gente, o que determina a gente sair do sofrimento e sair da paralisia, parar de reclamar da vida e de andar para trás, é remar a favor da correnteza, andar pelo movimento da vida, conhecer e colaborar com as leis e com o movimento de Deus. Busquemos antes o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. É a promessa de Jesus. Que a gente se cure, porque todo mundo vai aliviar, mas a nossa cura é a nossa cura. Não há cura espiritual ou física que não seja, antes de tudo, autocura. Médicos de todas as especialidades, nos curemos através do amor. Muito obrigado, gente.